Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Investigador Pode Mais, o podcast do Sindipol MG. É um espaço onde a gente vai falar sobre segurança pública de um jeito claro, direto e com muita profundidade. Eu sou o investigador Emerson Oliveira, sou presidente do Sindipol e estarei aqui com vocês. E para essa conversa de alto nível, nós trouxemos aqui para dialogar com você o Dr. Bruno Rodarte, que é advogado criminalista e especialista na área. Dr. Bruno, por favor, se apresente aí para o pessoal que está nos acompanhando. Tudo bem, o Emerson? Um alô especial para todos aqueles que nos acompanham e desde já parabenizo todo o sindicato, na pessoa de Vossa Excelência, que aqui o chamo, pela iniciativa de trazer para debates questões que são extremamente relevantes para toda a sociedade, não só mineira, mas de todo o Brasil. E principalmente por incentivar essa troca de ideias entre instituições que alguns veem como antagônicas. Muito obrigado. Nós vamos começar aqui falando desse tema importantíssimo, que é o Código Penal Brasileiro, que ele foi criado lá em 1940. O Emerson, quando nós olhamos o Código Penal, não somente ele, mas como vários outros institutos, várias outras leis também inseridas no direito penal, no direito criminal, nós verificamos que elas muitas vezes são antigas. Só que com o passar do tempo, elas vêm sendo editadas, modificadas e determinados artigos vêm sendo inseridos pelos nossos legisladores, como também modificados, a fim de fazer com que o direito penal acompanhe essas mudanças da nossa sociedade. Doutor Bruno, nós temos hoje o nosso país em constante mudança, o nosso Código Penal muito antigo, a gente no século XXI. O senhor acha que ele tem atendido, vem atendendo o acompanhamento desses crimes que vem acontecendo, principalmente os crimes cibernéticos, as organizações criminosas? O senhor acha que o nosso Código Penal ainda está conseguindo suprir as legislações para que a gente consiga combater essa criminalidade? Essa questão é interessantíssima, sob dois aspectos principais. Se nós partimos da premissa de que o código é de 1940, como você bem disse, nós teremos uma ideia de que ele está defasado, que não acompanhou essa mudança da nossa sociedade, essa evolução com o passar dos anos. Acontece que, igual eu disse anteriormente, mudanças legislativas, tanto para criar determinados crimes, como para alterar determinados institutos, vêm ocorrendo. E por essa razão, eu enxergo sim que há esse acompanhamento de acordo com as mudanças da sociedade. E eu cito aqui, Emerson, um exemplo concreto. Em 2021, com a pandemia, houve um boom, um aumento muito exponencial nesses crimes virtuais. O que foi feito quase que de plano pelo legislador? A criação de figuras que buscaram combater essa nova espécie, vamos assim dizer, de crime. Como, por exemplo, um crime de furto. Um furto qualificado mediante fraude tem uma pena de 2 a 8 anos. Só que o legislador, ao perceber esse aumento exponencial nos crimes cometidos nos meios virtuais, o que ele fez? Trouxe uma pena mais significativa para essa espécie de infração criminal. E aqui nós entramos em um outro debate. Até que ponto o aumento da pena por si só é capaz de efetivamente reduzir os nossos índices de criminalidade? É muito interessante e importante essa colocação do senhor, doutor. E a gente vê muito hoje na sociedade a sensação de impunidade. A população reclama disso o tempo todo. E eu pergunto para o senhor, essa sensação de impunidade, ela é fruto da falta de legislação? Ela é falta da investigação, da aplicação penal, ou isso é falta de uma maior arcabouço jurídico para que se consiga fazer a investigação desses crimes?
O Emerson, essa questão é interessantíssima e eu acho que ela vem de vários fatores que, em conjunto, levam a população a ter essa visão, a ter esse pensamento. Primeiro deles, e aqui nós já entramos em uma questão que envolve diretamente a Polícia Civil. Hoje, nós temos, falando em Minas Gerais, mas também em todo o Brasil, um déficit pessoal da Polícia Civil que é muito significativo. O número de delegados e investigadores disponíveis em nosso estado é muito aquém daquele que realmente era necessário para combater o número de crimes que nós possuímos. Esse é um primeiro ponto, porque de nada adianta ter o crime se eu não consigo, em virtude de questões realmente pessoais, numéricas, colocar pessoas para investigar, no caso da Polícia Civil, aquela infração. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, além do déficit numérico, nós temos um déficit orçamentário. Porque, infelizmente, hoje, e repito, trazendo para Minas Gerais, nós percebemos de uma forma muito clara que a prioridade do nosso governo não é fortalecer a Polícia Civil. E isso nos prejudica justamente nesse combate à criminalidade, pois cada vez mais essas organizações criminosas, principalmente, vêm se estruturando a fim de dificultar o trabalho da Polícia Civil. Se eu, como policial civil, não tenho o número de agentes necessário para combater aquela criminalidade, e mais do que isso, não tenho dinheiro para me especializar e para buscar mecanismos que consigam efetivamente desmantelar aquela organização criminosa, como que eu vou exigir que aquele crime seja punido, que aquele indivíduo seja responsabilizado? Então são fatores que, no nosso entender, devem sempre voltar à tona para que a população tenha ciência e visão concreta da importância da Polícia Civil e, principalmente, Emerson, de uma Polícia Civil autônoma e independente, que não está atrelado ao que pensa e ao que diz o Ministério Público. Essa excelente colocação sobre a importância de termos mais policiais civis no estado de Minas Gerais, em especial os delegados de polícia, os investigadores de polícia. Nós temos hoje, se eu ter ideia, doutor Bruno, nós temos hoje menos de 6 mil investigadores no estado de Minas Gerais. Era para a gente ter mais de 11.300 investigadores, isso com um estudo que foi feito lá entre 2006 e 2011. Então, isso vem corroborar com o que a gente vem questionando do governador Romeu Zema ao longo desses anos de governo dele. E aí eu trago aqui para o senhor também uma pergunta que é importante que a população saiba e entenda. Por que o governador Romeu Zema ele prefere investir mais na força de segurança que faz o policiamento ostensivo, que faz a prevenção, que é a polícia militar, e não na Polícia Civil, que é quem faz a investigação criminal e quem é a polícia que vai tirar os bandidos, as organizações criminosas de circulação? O Emerson, essa questão é assim, palpitante para vários setores da nossa sociedade. E eu respondo ela com uma contra-pergunta. O político, ele gosta de algo que a população vê ou de algo que a população não vê de forma direta? Aquilo que está, vamos dizer, escondido. A população hoje, ela vê o trabalho da Polícia Civil, que está na delegacia e que somente surge depois que o crime é cometido, ou a população vê o número de militares, de policiais militares que a gente tem à rua fora? Qual é a visão da sociedade? A visão da sociedade, no nosso entender, é muito clara, contando os números de policiais militares. Eu vou na esquina, vou no bairro, tem polícia militar. Vou num estádio de futebol, tem polícia militar. Vou na esquina do meu bairro, tem polícia militar. Isso chama a atenção da população. E chamar a atenção da população é o grande anseio, infelizmente, dos nossos políticos. E aqui nós voltamos de uma questão, Emerson, que é sobre a questão do aumento das penas. Por quê? A população hoje, ela tem uma visão diante dessa síndrome do impunitivismo, né? Dessa síndrome de que
crimes não são punidos da forma como deveriam ser, de que penas são brandas demais e que os criminosos amanhã voltam a praticar os mesmos crimes em virtude dessas penas. O que os nossos políticos fazem? Buscam discursos fáceis de que, olha, a população acha que o crime está sendo punido com pouco rigor. Aumenta pena. Aumentar pena por si só, e isso a história nos mostra em diversos crimes, como por exemplo a Lei de Crimes Hediondos de 90, que trouxe um maior recrudescimento, um maior endurecimento para esses determinados crimes, como por exemplo um homicídio qualificado, e não acarretou a diminuição desses crimes. A gente precisa buscar meios de descobrir de onde vem essa criminalidade e por que ela se perpetua. Aumentar pena sozinho não reduz a criminalidade. É um discurso simples, fácil e que chama a atenção da população. E havendo esse aumento de pena, doutor Bruno, existe aí como equilibrar, né, essa ânsia por vingança em detrimento da justiça? Tem como equilibrar isso? Porque, como o senhor falou, é um discurso muito fácil falar em aumento de pena. Agora, reduzir criminalidade é que é difícil. Exatamente. O que acontece nesses casos? Em grande maioria das vezes, os nossos representantes, eles não estão preocupados em realmente dialogar com instituições de classe, como, por exemplo, Polícia Civil, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e várias outras para buscar meios de realmente reduzir a criminalidade. Se nós olhamos hoje no papel, um dos principais fatores desses altos índices de criminalidade, qual é? A reincidência. A reincidência hoje no Brasil é muito alta. Se eu consigo reduzir esses índices, o que eu faço? Eu diminuo a taxa de criminalidade. Só que, para reduzir esses índices, eu preciso investir naquele indivíduo que está inserido no sistema prisional. Só que aí nós entramos naquela questão. Um político vai querer dar dinheiro para um preso? Qual vai ser a visão da sociedade sobre esse político? Ele vai ser reeleito? Ele vai ganhar uma nova eleição? Ou a taxa de rejeição dele vai crescer? Então são questões que, infelizmente, nós não temos o número suficiente de representantes legais para ter coragem de debater essa questão como ela precisa ser debatida. Segurança pública, né, doutor Bruno, é feito a várias mãos. A gente sempre fala muito o seguinte, que é preciso a união não só de quem investiga e quem faz a prevenção ou quem cuida dos presos lá na cadeia, mas também da sociedade civil, como o senhor está falando, da própria OAB, do diálogo com a sociedade civil para poder resolver os índices de criminalidade no nosso país. E aí vem mais uma pergunta para o senhor, que é o seguinte, o que o senhor vê nesse cenário, né, do arcabouço jurídico todo, o que é preciso fazer para dar mais condições de trabalho, de investigação criminal para a Polícia Civil, para que possa fazer um trabalho de maior qualidade, um trabalho mais célere, uma investigação desburocratizada e também que possa valorizar e alavancar esse trabalho da Polícia Civil no âmbito especial aqui em Minas Gerais? O Emerson, nesse ponto, eu respondo com 3 questões que, no meu entender, são cruciais para desenvolver e destravancar toda essa questão de investigação da Polícia Civil. Primeiro, uma questão financeira. Hoje, nós temos uma dependência muito grande da Polícia Civil frente à boa vontade, vamos dizer assim, do Executivo. A Polícia Civil não tem uma previsão concreta de orçamento que ela vai ter disponível para gerir dentro do seu próprio quadro. Então esse aspecto para mim é algo que precisa de mudança, a fim de possibilitar que a Polícia Civil tenha uma previsão orçamentária blindada, justamente para impedir a ingerência de determinado partido político que assuma o poder executivo. Porque dessa forma eu consigo fazer com que a Polícia Civil tenha meios e não dependa de outro para realmente praticar, exercer a sua atividade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho importantíssimo, e aqui é algo complicado.
garantir uma segurança jurídica para a Polícia Civil. E por que eu digo segurança jurídica? Hoje em dia, no nosso país, no nosso poder judiciário, está muito em alta a ingerência, a influência do judiciário nas leis. O judiciário está querendo assumir um papel que não é dele. Quer conferir interpretações a dispositivos que já são claros. Sim. E essas interpretações oscilam de acordo com o bel prazer de quem lá está. E o que isso faz? Isso faz com que uma investigação que hoje foi conduzida de maneira rigorosa, de maneira firme, seguindo todos os padrões normativos, amanhã possa ser invalidada. E o que isso gera? A sensação de impunidade. Porque a população vai pensar, foi condenado na origem, foi condenado no tribunal, mas chegou no STJ ou no STF, o STJ ou o STF mudou o que ele pensava, passou a entender o contrário, anulou todas as provas, o cidadão está absolvido. Isso traz sensação de impunidade. E principalmente, traz uma insegurança para a Polícia Civil no exercício das suas funções. Então, por essa razão, eu defendo que tenha uma maior estabilidade jurisprudencial a fim de possibilitar uma previsão concreta sobre quais atos eu posso praticar e quais atos que eu devo me abster, que eu devo não praticar. Então, essa é uma segunda questão interessantíssima que eu trago à tona. E um terceiro aspecto que eu penso também é uma descentralização, vamos dizer assim, da Polícia Civil. Porque se nós pensarmos em todo o estado de Minas Gerais, ele é muito amplo. Sim. As práticas e as diretrizes que funcionam no Sudeste, no Sul de Minas Gerais, elas podem não funcionar no Norte. Então, o que eu também acho que é interessantíssimo nessa autonomia da Polícia Civil? Possibilitar que esses conselhos regionalizados discutam de maneira própria e autônoma diretrizes para serem adotadas naquelas regiões. Porque dessa forma eu consigo também combater esses crimes que foram praticados de formas mais efetivas e concretas. Então esses três pilares, esses três aspectos eu acho interessantíssimos para serem bulilados de uma forma a fim de possibilitar o efetivo combate a esses crimes que foram praticados. E dentro dessa fala do senhor, doutor, a gente vê a importância da valorização do policial civil, a gente vê o senhor trazendo, né, o senhor enquanto advogado criminalista que lida aí todos os dias, né, eu vou dizer, não vou dizer em lados antagônicos, eu vou dizer junto com a Polícia Civil, porque o trabalho do senhor ali é muito em cima daquilo que a Polícia Civil faz, que é a investigação criminal, e o senhor trazendo aí essa importância da Polícia Civil ter um efetivo, né, condizente com o estado de Minas Gerais, porque afinal de contas, né, Minas são muitas, Minas tem 853 municípios, como o senhor mesmo disse, realidades diferentes, o norte, o sul, o leste, o oeste do país, a região nordeste, ali, Vale do Jequitinhonha, a gente andou viajando, nós do Sindipol estamos viajando muito o estado de Minas Gerais e a gente vê essas dificuldades. E quando o senhor traz essa necessidade que a gente vem cobrando do governador Romeu Zema o tempo todo, que é de recompor o efetivo, que é de valorizar os policiais civis, que é de trazer condições de trabalho para os policiais civis e ainda um fato muito importante, o senhor falou, a descentralização da investigação. E aí, além disso, eu trago essa necessidade da descentralização internamente também, porque nós temos o delegado de polícia, que é o chefe da investigação, e nós temos ali os investigadores que vão atrás da coleta das provas para poder trazer aquilo para dentro dos autos, bem como nós temos também os escrivães que trabalham ali na atividade deles cartorária também para trazer aquilo que o delegado determina para dentro desses autos, e a importância que a gente fala de acabar um pouco com aquele ping-pong da investigação, que às vezes ela fica muito concentrada na mão do delegado e menos autonomia para fazer investigação nas ruas, para fazer as análises de relatórios. O senhor que trabalha muito bem, nós não vamos falar aqui exatamente quais são esses
essas análises que são feitas para a gente também não alardear o pessoal aí. Não queremos aqui ensinar o bandido a se defender de uma investigação, mas dentro dessas análises que o investigador faz, essa descentralização da mão do delegado de polícia com maior autonomia para fazer essas investigações. Então, o que o senhor vê nessa parte, até mesmo por sermos 853 municípios no estado de Minas Gerais e termos uma quantidade baixíssima de policiais e, logicamente, o delegado, por ser o chefe da investigação, ele vai ter que ali comandar a investigação. Então, a gente sabe que tem pouquíssimos delegados. O que o senhor pensa, o que o senhor vê dessa forma, esse modelo que a gente tem de muita concentração? O senhor vê que essa maior autonomia interna também ajudaria nessas investigações, traria mais celeridade às investigações para a elucidação dos crimes? O Emerson, não somente esse aspecto, como por exemplo as guardas municipais. Hoje nós temos um fato incontroverso de que os nossos índices, os nossos números de agentes de segurança pública são muito aquém daquilo que deveria ser para combater os crimes que ocorrem e para reprimir esses crimes no momento adequado. Então, a partir do momento em que nós conseguimos fazer com que essa investigação, trazendo agora para o âmbito da Polícia Civil, ela seja fragmentada, como você bem disse, mas sempre sob a gerência dessa autoridade policial, nós conseguimos sim dar maior efetividade e celeridade para essa investigação. Por quê? Se nós dependermos totalmente do delegado para realizar essa investigação, via de regra, irá sim acontecer desses números só aumentarem na delegacia sem a resolução dos casos que lá chegam. Porque os delegados não têm condições efetivas e minimamente humanas de responder todos os casos que chegam ao conhecimento dele de forma pessoal. Por isso que é muito importante, sim, essa atribuição conjunta com investigadores e demais membros. Outra situação que eu disse no início, que é sobre essa questão da segurança pública. O que acontece? Nós tivemos uma decisão recente do STF sobre a Guarda Municipal. O STJ estava invalidando abordagens feitas por guardas municipais, entendendo que é uma, entre aspas, vigilância administrativa. O STF não. O STF entendeu que a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal, elas integram um sistema único de segurança pública. E dessa forma, com essa interpretação, que eu não entro no mérito se correta ou equivocada, o que nós conseguimos ter? Um maior número de agentes que buscam combater a criminalidade de uma forma ampla. Só que de nada adianta eu aumentar o meu efetivo se eu não treino esse efetivo. Por quê? Se nós colocarmos a Guarda Municipal hoje para atuar fazendo papel juntamente com a Polícia Militar, atuando em conjunto com a Polícia Civil, se eu não treino essa Guarda Municipal de uma forma mais efetiva e concreta, a chance dos atos praticados por ela serem anulados amanhã é muito alta. As chances crescem de uma forma muito significativa. Por isso que eu digo que tem que ter uma visão conjunta sobre todos esses aspectos que envolvem a segurança pública. Eu não posso olhar para um único lado, para um único setor e dizer que só aquilo que precisa mudar. Eu não posso olhar só para a pena e dizer que só aquilo precisa ser alterado. Eu preciso olhar para o todo, para o amplo, para dessa forma buscar a melhor medida, a melhor diretriz a ser adotada. Nós temos visto aí, doutor, vários casos de prisões, de investigação criminal que é feita e prende os criminosos e daí a pouco eles estão nas ruas, muitas vezes em 24 horas já estão sendo soltos em audiência de custódia. Mesmo depois de uma investigação, isso traz uma sensação de impunidade muito grande, tanto para os policiais civis que estão fazendo a investigação e o risco também que corre para a sociedade. Que esse risco, né, que vem para a sociedade o indivíduo que acaba saindo no prejuízo
com quando se coloca esses indivíduos em liberdade. E aí eu pergunto ao senhor, existe o senhor vislumbra aí a necessidade de uma criação de regras mais duras, como o senhor falou aqui a respeito do judiciário, que muitas vezes interfere naquilo que já está posto no Código Penal, ele vem e faz uma interpretação muitas vezes diferente daquilo que está ali, como a gente não é também entrando no âmbito do judiciário ali, mas faz uma interpretação diferente e coloca os bandidos na rua. O senhor acredita que poderia ser feito mudanças, que seja no Código Penal ou no Código de Processo Penal, que há essa necessidade para poder impedir que isso aconteça e que o preso, a partir do momento que teve uma investigação, né, que é muito importante falar sobre a investigação, que colocou ele ali na prisão, que ele permaneça ali pelo menos para dar a sensação de punibilidade para a sociedade? O Emerson, vamos lá. Sobre essa questão, alguns aspectos me chamam a atenção. Primeiro deles, sobre essa gerência do judiciário na interpretação que é feita das leis que vêm do Legislativo. É preciso, sem nenhuma dúvida, coibir essa prática a fim de trazer maior segurança jurídica para todos envolvidos. Porque isso é ruim para os dois lados. Antigamente, nós tínhamos uma visão de que essa interpretação feita pelos tribunais, principalmente superiores, somente beneficiava a defesa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos interpretações que prejudicam a defesa e que mesmo assim são adotadas. Então, isso traz aquela insegurança jurídica, aquela instabilidade que prejudica todos os atores de um processo penal e também a sociedade. Esse o primeiro aspecto. Sobre essa questão do encarceramento, Emerson, o que eu penso sobre esse aspecto? Concordo com você que aqueles casos em que há o envolvimento de altos indivíduos com altos postos no meio da delinquência, indivíduos realmente perigosos, devem sim aguardar o processo, responder o processo presos preventivamente. Esses indivíduos. Só que há uma banalização também muito significativa sobre o instituto da prisão preventiva, que é quando realmente esse indivíduo coloca em risco a sociedade. E o que isso traz em questão concreta? Diversas consequências. Por quê? O sistema carcerário brasileiro hoje, ele, todos nós sabemos, é superlotado. Só que grande parte desses índices, desses números, decorrem dessas prisões cautelares. E com o sistema prisional lotado, o que eu tenho dificuldade de fazer? De conseguir efetivamente ressocializar esse indivíduo que lá está. E com isso, os índices de reincidência que nós conversamos aumentam e nós entramos numa espiral. Eu pratico o crime, não consigo me ressocializar. Pratico um novo crime, volto para o ambiente prisional, volto para a rua. Pratico um crime, volto para a rua. E assim sucessivamente. E essa é a principal questão para trazer efetivamente essa insegurança e esse receio que a sociedade tem de que o indivíduo ali, que sai do presídio, que sai de uma penitenciária, vai voltar a praticar crimes. Então eu penso que a prisão preventiva é um instituto extremamente importante e relevante e muitas das vezes muito bem utilizada pela Polícia Civil, mas que está sendo, com o passar do tempo, desvirtuada, perdendo o efetivo objetivo que ela possui. Doutor Bruno, a gente tem visto dentro dessa linha que o senhor está falando, as prisões em flagrante que acontece o tempo todo, o encarceramento em massa, como o senhor falou, aqueles bandidos que são, não vou dizer nem menos perigosos, mas que cometem crimes menores. Eles são presos hoje, muitos acabam indo para uma prisão preventiva e depois são colocados nas ruas e mais uma vez volta a reincidir e volta para a prisão novamente.
E são aqueles, os traficantes, são aqueles, os chamados ali, ou os vapores ali, que né, o pessoal ou chama de vapor, ou então aquele que vende ali no varejo, aquele que está ali na boca de fumo o tempo todo, e ele volta novamente para a prisão e volta para a rua de novo, aquele ladrão de celular que está ali roubando ou furtando o celular e está indo para a prisão e está voltando de novo, e isso sempre através de uma prisão em flagrante. E a gente vê cada dia mais o encolhimento da Polícia Civil, porque o governador Romeu Zema não investe na Polícia Civil, nem em efetivo, nem em estrutura. Para o senhor ter ideia, nós temos computadores que nós utilizamos hoje na Polícia Civil que tem 15 anos de uso. Então, com um sistema totalmente passado, então não acompanhou a tecnologia. Então, a gente vê a falta de investigação criminal para que possa prender os grandes traficantes, exato, os chefes das organizações criminosas, os receptadores dos produtos furtados ou roubados. Dentro dessa linha, o que o senhor vê que é necessário fazer para que se mude essa realidade, para que a gente passe a mirar nos grandes e não nos pequenos? Esse para mim é o principal ponto, Emerson. E a gente entra mais uma vez naquela parte da conversa sobre a Polícia Civil ter meios de agir e de combater essa criminalidade. Por quê? Se nós dermos efetivo e dermos orçamento para a Polícia Civil, o que será possível fazer? Investigar aquelas pessoas que realmente interessam, vamos dizer assim, numa escala de criminalidade. E combatendo essas pessoas, aí sim, eu tenho meios e possibilidade de atingir o problema em sua essência. Porque hoje, infelizmente, muitas das vezes ocorre de nós não conseguirmos dedicar o tempo necessário para uma investigação mais detalhada sobre um determinado indivíduo que está na chefia e nós atingimos ramos mais periféricos. E esses ramos periféricos, se eu perco ele, o que a chefia faz? Amanhã já arruma uma outra pessoa para substituir esse papel. Então, essa situação organizacional, ela é muito importante de ser apreciada, porque dessa forma, aí eu consigo levar para uma prisão preventiva ou prender efetivamente para o cumprimento de pena aquele indivíduo que amanhã coloca em risco a sociedade, e não manter uma espiral constante de prende, solta, prende, solta. Dentro dessa linha aqui, né, gente, vocês veem que se não tiver investimento na Polícia Civil, valorização dos servidores e capacitação cada dia mais para os policiais civis investigar os criminosos que evoluem cada dia mais com o crime, infelizmente a criminalidade vai continuar aumentando. E o governador Romeu Zema não tem feito isso com a Polícia Civil de Minas Gerais, tem sucateado cada dia mais, e o prejudicado é você, cidadão mineiro, que tem que cobrar do governador Romeu Zema. Bom, doutor Bruno, nós vamos aqui já caminhando para o final, tá? Esse diálogo muito importante com o senhor aqui, fico muito feliz, agradecendo a presença do senhor aqui, e gostaria de colocar aqui mais duas questõezinhas antes da gente terminar, que é se o senhor pudesse fazer alguma mudança no Código Penal, que seja um artigo, que seja um capítulo ali, o que o senhor gostaria de mudar dentro do Código Penal para melhorar tanto a punição quanto também acabar com essa reincidência dos criminosos e também ter uma investigação mais assertiva para as polícias civis, não só de Minas Gerais, mas do país? O Emerson, vamos lá. Igual eu disse ao longo dessa nossa conversa, nós temos dois problemas principais que envolvem o direito penal. O encarceramento em massa, que é uma política que já se mostrou fracassada, e os altos índices de reincidência que estão atrelados diretamente a esse alto número no ambiente carcerário, que eu não consigo fazer com que esses indivíduos tenham condições de se reinserir na sociedade. Então, qual seria o artigo que eu, Bruno, iria escolher para alterar? O 44 do Código Penal, que prevê justamente as penas restritivas de direito. Por quê? Hoje,
há uma restrição muito grande aos casos em que essas penas alternativas podem ser aplicadas. Sem essas penas alternativas, via de regra, é uma pena privativa de liberdade, que leva o indivíduo a cumprir uma pena no presídio. Por que eu aumentaria essa hipótese de penas alternativas? Porque com isso eu consigo concentrar no presídio aqueles indivíduos que realmente precisam lá estar. E esses outros que eu vejo possibilidade de serem inseridos na sociedade, não precisarem ser levados para esse ambiente, que é uma aula do crime, que é um ambiente extremamente propício para você aprender sobre quais crimes e como praticar crimes, evitar que eles tenham contatos com essas pessoas e, obviamente, levando em consideração a gravidade de cada fato que foi praticado por essas pessoas. Então eu iria aumentar as hipóteses legais de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, objetivando assim diminuir o encarceramento, possibilitar que esses indivíduos perigosos realmente recebam o tratamento que precisam receber, mas buscando trazer aqueles indivíduos que nós ainda temos essa esperança, vamos dizer dessa forma, para o meio da sociedade. Eu lembro, doutor Bruno, que eu fui policial penal antes de ser policial militar, que por consequência antes de entrar para a Polícia Civil. E dentro dos presídios, a única coisa que a gente vê é aquele indivíduo que às vezes cometeu o crime uma vez, ele é colocado junto com aquele indivíduo que já cometeu crimes de alta complexidade, de alta gravidade, e que eles estão ali literalmente em uma escola aprendendo a cometer mais crimes para poder depois sair e aplicar isso que eles aprenderam dentro da cadeia aqui na rua. Então, muito importante essa fala do senhor de aplicar as penas alternativas em detrimento, muitas vezes, e lógico, salvando aqueles casos necessários. Exato. Da prisão. Doutor Bruno, agora a última pergunta aqui para o senhor. Eu gostaria, na realidade, que o senhor deixasse aí um recado para os policiais civis, né, em especial para os investigadores de polícia, né, os policiais que lidam diariamente, né, com a investigação criminal na linha de frente da investigação, que se sentem muitas vezes desprestigiados tanto pela desvalorização quanto pelo trabalho que acaba de realizar e daí a pouco o bandido está na rua de novo. O que o senhor diria para os policiais civis, especialmente para os investigadores de polícia? O Emerson, o recado que eu modestamente gostaria de deixar é o seguinte: tenham certeza que a população que realmente enxerga o trabalho feito pela Polícia Civil tem plena segurança e convicção naquilo que é feito diariamente, apesar de todas as mazelas. O principal sempre é não pensar em uma única pessoa. Vamos citar, por exemplo, o chefe do executivo, mas ter a certeza de que a população confia no trabalho que é feito pela Polícia Civil. E especialmente que não há essa oposição à advocacia e Polícia Civil. Que a advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem também segurança e sabe da importância e da relevância que a Polícia Civil tem, não somente para o combate às criminalidades, mas principalmente para possibilitar que tenhamos uma sociedade melhor e mais evoluída. Muito obrigado, doutor Bruno. Agradeço por vocês acompanharem aqui o nosso podcast, né? Uma excelente conversa com o doutor Bruno Rodarte. Doutor Bruno Rodarte, que é especialista em direito criminal, faz parte da comissão da OAB também, e trouxe aqui para a gente esse diálogo muito importante. E eu quero que você que está nos acompanhando, deixe aqui seus comentários abaixo sobre o que você enxerga do trabalho realizado pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em especial os investigadores de polícia. Comente aqui e compartilhe esse vídeo com todos que precisam entender o papel da Polícia Civil, o papel da OAB e aquilo que é feito para você, cidadão, para reduzir ao máximo e evitar a criminalidade em nosso estado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar. Forte abraço a todos e até o próximo episódio.